Voltamos a falar com Luana Ribeiro, candidata a prefeita de Palmas. Nós vamos te apertar um pouquinho mais, pode? Pode, fica à vontade. Eu estou pronta aqui e estou preparada. Vai já responder? Estou acostumada. Vou responder, eu não fujo de nada. Então vamos lá. A senhora já apoiou o governador do Tocantins. Por que mudou de lado? Voltando lá no início, falando daquele idealismo, assim, eu respeito muito a história do governador, respeito a luta dele, os serviços prestados que ele tem para a sociedade, mas, assim, eu me frustrei com algumas coisas, eu fui contra algumas questões na Assembleia e, bom, enfim, eu representei a sociedade conforme eu deveria, disso eu não tenho dúvida. Eu discordei de algumas ideias e isso talvez tenha incomodado. Que isso é normal na política, né? Isso é normal na política em alguns outros estados. Eu acho que a política, até bom que aconteça isso. Eu acho que a política ainda tem que amadurecer e evoluir muito aqui no Tocantins. Eu achei que a gente tivesse um ponto que a gente estava amadurecendo. Mas aí nós chegamos num ponto que a divergência de ideias, talvez ela incomode muito. E assim, uma certa pessoa do governo me perguntou: você está contra o governo? A minha resposta foi a seguinte: não estou contra o governo, eu estou a favor da sociedade a qual eu represento, que me elegeu. Eu não sou funcionária de governo, eu sou representante da sociedade, então é ela que eu represento, é para ela que eu trabalho. Então foram as divergências de ideia. Por exemplo, se eu fiscalizei o Hospital Geral de Palmas, se me tive reclamações na saúde, se eu fui em outras gestões olhar como é que estava o hospital, por que eu não poderia ir na que eu ajudei a eleger? Então, esse tipo de atitude, talvez ela não tenha sido bem aceita. Agora, os adversários acabam usando isso contra você, né? Pelo fato de você ter apoiado o governador Siqueira Campos, quer dizer, o próprio político que tem essas mesmas práticas acaba criticando até a própria colega de pleito, né? Olha, eu não vejo motivo para críticas, não. Muito pelo contrário, eu tive coragem para romper com o sistema, para enfrentar o sistema, para representar a sociedade. Então, assim, eu não rompi com o governo para receber nada de ninguém, muito pelo contrário. Eu abri mão de estar no governo, poderia ter tido algumas benéficos no governo, não sei, poderia ter tido ou não, não sei, não é para isso que eu estou na política. Mas, geralmente, acontece o inverso, as pessoas, elas passam da oposição para o governo, não do governo para a oposição. Então, eu fui do governo para a oposição. Eu escolhi o caminho mais difícil, que é enfrentar, que é lutar. E eu não me arrependo disso, não. Eu acho que se algum político está criticando, eu acho que é uma visão muito errada. A gente tem que ter coerência com a história da gente. Eu só tenho sido coerente com a minha história de luta, de respeito à sociedade, inclusive tudo que o governo coloca que é bom para a sociedade, eu apoio, sempre. Mas o que não é bom, eu não concordo. Nem esse governo e nem qualquer outro que seja. Se eu ajudei a eleger ou se eu não ajudei a eleger, assim, não faz diferença. O que importa é que eu estou representando a sociedade como um todo. Essas movimentações partidárias não passam a impressão ao eleitor que isso é cuspir no prato que comeu? Olha, eu na realidade, eu não comi. Eu ajudei a construir uma história, uma luta. Também colaborei com o processo. Então, assim, não estou cuspindo em nenhum prato. Muito pelo contrário, eu não podia concordar. O que, assim, a gota d'água foi no dia que eu entrei no hospital, vi que as pessoas estavam na sala amarela, na sala vermelha, aguardando por uma vaga na UTI. Foi isso que me machucou, que me decepcionou mais. Então, assim, eu não podia concordar com isso. Eu tinha que enfrentar problema de frente, eu tinha que lutar, como eu fiz, para dar um grito de socorro, para ser uma voz para representar essas pessoas que estão sofrendo. Então, eu não vejo problema algum nisso. A gente, às vezes, faz parte de um grupo político, igual eu estou te falando, eu deixei de ser governo, eu não fui governo, eu não troquei nenhum benefício
por nada. Eu rompi por convicção e por ideal. Mas, como eu sempre disse, eu respeito. Eu não sou oposição para ficar criticando o governo aleatoriamente. Eu sou oposição para pontuar o que deve ser melhorado. Oposição com responsabilidade. Eu prefiro ser uma oposição propositiva do que uma oposição mais crítica. Eu prefiro propor, colaborar no que eu puder para melhorar a sociedade. Isso é fato. Esse negócio de criticar por criticar e sem ajudar a apontar uma solução para o problema, não, de forma alguma. Eu não me arrependo de ter ido de acordo com as minhas convicções e com meus ideais. Foi por luta mesmo que eu rompi com o governo. O senador João Ribeiro é o seu mentor político? Ele é uma pessoa que tem muita experiência, que me aconselha, mas ele me deixa muito à vontade para trabalhar. Ele nunca ficou, olha, vota assim, vota assado, faz assim, faz assado. Ele sempre me deixou muito à vontade. Agora, é muito bom ter uma pessoa para te orientar, para te aconselhar, ter uma pessoa que tem serviço prestado nos 139 municípios do estado do Tocantins. Inclusive, eu sei que ele é um grande exemplo de político, porque passa a eleição, ele não procura, se um prefeito procura ele, por exemplo, ele não pergunta de qual partido que você me apoiou? Ele não faz esse tipo de pergunta, ele ajuda a todos, porque ele sabe que se ele destinar uma emenda, alocar um recurso para um município X, para uma cidade X, ele está colaborando com a sociedade. Por exemplo, na nossa capital Palmas, ele nunca apoiou o prefeito Raul, mas nem por isso ele deixou de colaborar com a gestão, nem por isso ele deixou de colaborar com a sociedade palmense. Atualmente estão sendo construídas 5 escolas de tempo integral, sendo que 3 são de tempo integral e 2 padrão que funcionarão em sistema integral, e os CMEIs, 9, que são as creches. Isso é serviço prestado, inclusive é um grande exemplo do serviço que ele tem. Não, fora isso, tem muito serviço prestado. Então, não só em Palmas, mas em vários municípios, em todos os municípios tocantinenses. Tem que fazer o bem sem olhar a quem. O bom político é o que faz bem para toda a sociedade, independente de quem apoiou ou não, porque a boa política, ela corresponde aos anseios e às expectativas da sociedade. Essa ligação com o seu pai não atrapalha você a ter luz própria? Como faz para burlar isso? Olha, eu acho que assim, é muito relativo isso. No meu ponto de vista, não atrapalha. O senador João Ribeiro, é claro que eu tenho que ter a admiração e o amor de filha, até pelo pai carinhoso e zeloso que ele é, mas no meu trabalho ele não interfere. Por exemplo, eu estou como candidata a prefeita, não é ele o candidato a prefeito. E eu tenho certeza que uma gestão minha, ele vai cumprir a função dele como senador da República, igual faz com todos os outros prefeitos. Ele não vai ficar, olha, faz assim, faz assado, faz desse jeito, de forma alguma. Ele vai respeitar meu trabalho. O povo que vota em João Ribeiro não vai te cobrar mais, por exemplo, assim, ela é filha do João Ribeiro, ela tem que ser melhor que o João Ribeiro. Você acha que pode existir essa comparação? Essa cobrança sempre há. E eu talvez por isso mesmo... Como é que você faz para resolver esse grande dilema? Mas talvez por isso mesmo eu tenha que trabalhar 2 vezes, 3 vezes mais do que qualquer outro político. E eu vou trabalhar. Eu já tenho uma jornada muito grande de trabalho, eu tenho muito serviço prestado e como prefeita não vai ser diferente. Você vai superar o mestre? Olha, diz que quando o mestre é muito bom, a criatura o supera, quem sabe? Talvez, por que não? Vai depender do trabalho, né, do serviço prestado que eu vou fazer para a sociedade. A sociedade vai avaliar isso. Mas, no meu ponto de vista, eu prefiro muito mais superar as expectativas do que frustrar. Esse é meu estilo. Eu prefiro superar do que frustrar, sempre. Como que você define o teu pai? O senador João Ribeiro, meu pai, ele é um guerreiro, ele é um batalhador, ele é um vencedor na vida.
Ele saiu de uma pobreza extrema, cresceu como empresário depois que ele foi para o mundo da política, e ele é um grande homem, ele é um grande político, ele é um grande ser humano, tem um coração gigante, é uma pessoa admirável. Eu vejo que você se emociona quando você fala do teu pai. Se eu fosse mandar uma mensagem para ele agora, qual mensagem que você mandaria para ele? Muita fé em Deus, e ele está passando por um problema de saúde, né? E é muita fé em Deus mesmo, porque é através de Deus que nós alcançamos tudo na vida, inclusive a saúde. Então, nesse momento, eu peço a Deus muita saúde para o meu pai e desejo a ele força nessa luta que está enfrentando agora. Essa emoção vem da onde? Do amor que a gente tem, da ligação forte que a gente tem, né? Seu pai foi um guerreiro? Meu pai, ele é um guerreiro, ele é um grande batalhador. Ele sempre lutou muito na vida. Quando o pai dele faleceu, ele que assumiu o papel de homem da casa, então ajudou muito a minha avó. Minha avó era porteira de uma escola e ele ajudou a sustentar os irmãos e começou como office boy de uma ótica. Primeiro ele foi, puxou enxada na roça, colheu algodão, fez várias coisas assim, serviços braçais na roça. Depois ele foi engraxate, foi vendedor de picolé, aí foi office boy de uma ótica. E aí ele cresceu nessa ótica, chegou gerente da ótica. Aí o dono da ótica montou uma ótica em Araguaína para ele tomar conta. E ele começou o dono da ótica achou longe demais, porque ele era de Séries, achou muito distante Araguaína. E ele perguntou se meu pai queria comprar a parte dele. Ele comprou a parte dele e começou a crescer como empresário, chegou a ter 18 óticas. Aí depois que ele entrou para a política. Mas, assim, as pessoas às vezes se questionam, será que a Luana vai dar conta ou será que é o João Ribeiro que vai administrar Palmas? Eu tenho certeza que eu dou conta, que eu estou pronta, que eu estou preparada, que não vai ser o João Ribeiro que vai administrar Palmas, não. As pessoas não precisam de ter essa preocupação, não é ele que é o candidato, sou eu que sou a candidata. E eu também tenho o meu jeito muito determinada de ser. Eu assim, encaro com muita responsabilidade tudo que eu me proponho a fazer. Eu encaro a vida com muita responsabilidade. Agora, não só eu, Luana, mas eu acho que qualquer filha, ela tem uma grande admiração, um grande respeito pelo pai e um grande amor. Eu vi que seus olhos marejaram aí. O que significa isso? Não, é porque assim, meu pai hoje, ele tem um problema de saúde, né? E ele está fazendo o tratamento, ele é um guerreiro. E eu sei que assim, nós vamos vencer essa fase. Então, além da campanha política, tem a questão da saúde dele, né? Mas assim, como eu falei anteriormente, a nossa fé é inabalável e eu acredito na cura dele. Por que o prefeito Raul Filho ainda não apareceu publicamente na sua campanha? O prefeito Raul Filho, ele é uma pessoa que tem muito serviço prestado na nossa capital. Ele tem as escolas de tempo integral, que hoje são referência para o Brasil em qualidade de educação. Os números do IDEB mostram isso. A primeira do país nas séries iniciais e a segunda nas séries finais. De habitação, todas as outras gestões somadas entregaram 1.058 unidades habitacionais, 1.058 casas populares. O prefeito Raul já entregou mais de 7.500 casas, vai entregar até o final da sua gestão aproximadamente 8.500 casas. Então, assim, ele tem serviço prestado, ele está colaborando com a nossa campanha, ele está trabalhando. A senhora acredita que ele fez um ótimo governo? Eu acredito que tem muita coisa a ser melhorada na nossa capital. E nós vamos trabalhar para que a gente possa melhorar tudo o que precisa de ser melhorado. Teve seus erros, mas teve suas falhas também. Mas a gente não tem problema nenhum em falar que essas falhas precisam de ser corrigidas. O que a senhora não faria se fosse o prefeito Raul Filho? Não é questão de não faria se fosse o prefeito Raul Filho, assim, mas algumas coisas eu faria diferente.
Por exemplo, a questão do asfalto da cidade, recapeamento, eu me anteciparia mais com relação ao tempo de chuva, a questão da arborização e paisagismo da cidade, da limpeza urbana, eu seria mais criteriosa, assim como serei. Então, assim, divulgar mais as ações também, as realizações, as coisas que ele fez. Por exemplo, dia 6 passado foi inaugurada a UPA Sul, que ficou uma estrutura maravilhosa, 2.000 metros de área construída, mais de 50 leitos, colocaram novos médicos. Eu não vi isso sendo noticiado. E isso é muito importante para a sociedade. A inauguração dessa UPA Sul vai melhorar muito a qualidade da saúde da nossa capital. É claro que tem outras questões a fazer. Me explica uma coisa, por que a senhora ainda não atacou nenhum candidato? Porque não é meu estilo. Eu tenho muitas propostas consistentes para mostrar para a sociedade palmense. Eu não sou pessoa de ficar atacando. É claro assim que se em algum momento eu tiver que pontuar alguma coisa, eu vou pontuar sem problema. A senhora concorda com todos eles? Não, não concordo. Assim, não concordo com muitas questões, mas não é meu estilo de estar criticando. Eu prefiro muito mais gastar o meu tempo para mostrar as minhas qualidades, o que eu posso fazer, o que eu posso realizar, do que ficar atacando as pessoas. A sociedade hoje tem acesso à informação, a sociedade, ela, além do acesso à informação, eu sei que o ser humano é dotado de muita inteligência e eu sei que cada um vai ter o discernimento para avaliar. E cada um tem um governo que merece. Então, assim, cabe à sociedade a fazer, a maioria da sociedade a fazer sua escolha. Inclusive, eu espero que seja eu a escolhida. Segure aí que a gente volta daqui a pouco entrevistando a Luana Ribeiro, candidata a prefeita de Palmas. Voltamos a falar com ela, Luana Ribeiro, candidata a prefeita de Palmas. Candidata, existe um processo de ressede contra a senhora. Qual tem sido a sua defesa? Esse processo de ressede foi pelo fato de eu ter ido em uma só edição do Acelera Tocantins, a qual eu tinha o prefeito da cidade. Então, assim, eu acredito muito na justiça, não foi doado nada nesse evento, eu fui uma única vez, então eu acredito que isso não vai me prejudicar em nada. Não vai prosperar, isso vai... Eu acredito na justiça. Por que o ex-governador Gaguin ainda não aderiu à sua campanha política? Porque o governador Gaguin, ele não está nos apoiando, né? Então, assim, eu acho que cabe a ele a resposta, mas... Que até ele tinha dado indícios que apoiaria a senhora, né? Até agora ele se diz neutro, até na nossa exibição dessa entrevista, hoje a gravação, ele não se posicionou. Mas ele dava indícios de que apoiaria Luana Ribeiro. Chegou essa informação para a senhora? Olha, assim, nós fizemos o convite para que ele nos apoiasse, mas ele não nos sinalizou com uma resposta, assim, esperei, mas nunca teve, assim, eu vi uma posição dele pela imprensa de que não tomaria posicionamento, mas assim, eu tenho notícias dele com outro candidato, mas eu não sei, não cabe a mim responder. Se ele te apoiaria, seria bem-vindo? Todo apoio é bem-vindo. Qual destes candidatos a senhora aceitaria fazer coligação? Nossa... Nunca parei para pensar nisso. Tem algum? Alguma proximidade, alguma identificação partidária, ideológica? Tem uma pergunta mais difícil? Tem na sequência. Tem na sequência? Tem na sequência. Muito difícil essa pergunta. Fala assim, olha... Talvez o Dr. Luciano, por ser médico. Entendi.
poderia ajudar na tua coligação de campanha? Talvez o doutor Luciano colaboraria. Não teve nenhum convite para que ele se agregasse à campanha? Não, não teve, infelizmente não. Se ele decidisse te apoiar, seria bem-vindo? Seria bem-vindo. Posso fazer uma pergunta mais difícil? Pode. Em quem a senhora votaria a prefeito de Palmas, caso a senhora não fosse candidata? Gente, em quem eu votaria? Se a senhora continuasse lá, deputada estadual, e fosse nas urnas votar, em quem votaria? Gente, não é o caso, eu votaria em Luana. Se você não estivesse no pleito? Mas eu votaria. Eu acho assim que agora é a vez das mulheres na sociedade. Mas então, se tivesse um outro plano, vamos desencarnar aqui, em quem que a senhora votaria? Em quem eu votaria? Nossa. Quer um tempo para pensar? É Quero. a última pergunta. Em quem eu votaria? A senhora não pode sair daqui sem responder a pergunta. Não, a porta está trancada. Está. Jesus amado. A senhora conhece todos eles, a senhora está há muito tempo aqui. Por que você não perguntou em quem eu não votaria? A gente pode fazer essa pergunta na sequência. Não, para que eu fui dar a ideia, gente do céu? Ai, ai. Tem 6. Em qual deles? Você não tinha uma pergunta mais difícil, não, Fernando? Não, mas aqui a gente faz para apertar mesmo o entrevistado. Vai editar isso? Não, vai completo. Ai, meu Deus. Em quem eu votaria se eu não fosse? Qual que tem mais identificação? Eu sei que a senhora está em ritmo de campanha, muitas vezes não tem tempo de acompanhar, mas a senhora teria que votar. Vamos supor, hoje é o dia da eleição. Eu acho que eu votaria no Alan. Porque se ele não fosse meu vice, ele seria candidato. Você saiu bem. Você saiu bem na resposta. Então votaria no Alan porque ele seria o candidato. Isso. E como é que está o Alan? Muito bem. Ele é uma pessoa fantástica. Ele, além de ser muito preparado, muito culto, ele é uma pessoa muito carismática. Ele vive assim as situações políticas como se ele tivesse há anos fazendo isso. Então, cada dia que passa, ele tem mais admiração minha e mais meu respeito. E olha, foi uma escolha acertada o Alan como vice. A senhora vai acompanhar e dar sugestões na Câmara de Vereadores na elaboração do orçamento neste ano para o próximo ano, 2013? Olha, se a Câmara de Vereadores e se a Prefeitura me permitir, eu quero fazer parte desse processo. Porque isso vai impactar caso a senhora seja eleita prefeita. Vai impactar. Então, eu sem sombra de dúvida, eu quero fazer parte desse processo, mas isso aí vai caber à permissão do prefeito, né? Porque isso depende dele. Mas eu espero que eu tenha a oportunidade. Eu sei que ele vai permitir essa oportunidade. Afinal, a gente tem que adequar o município aos moldes da nova gestão. Exatamente. Suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade, quero aproveitar e pedir o voto de cada telespectador que está nos assistindo, dizer que eu estou pronta, preparada para administrar a nossa capital, que nós vamos fazer uma grande gestão, uma gestão desburocratizada, uma gestão focada nos resultados para a sociedade, uma gestão cuidando de todas as áreas da cidade, sem esquecer de nenhuma delas, e de todas as áreas, de todos os cantos da cidade, começando da zona rural e entrando até chegar às regiões centrais da cidade. Vai ser uma gestão voltada para a criança, para o jovem, para a mulher, para o homem, para o trabalhador, para a trabalhadora, para o idoso. Não vamos esquecer de ninguém na nossa gestão. Mas eu preciso que a sociedade palmense confie que nós faremos uma grande gestão. Eu prefiro superar as expectativas do que frustrar. Eu conto com você e você pode contar comigo. O Band Eleições fica por aqui. O nosso muito obrigado pela audiência e até a próxima. Cuidado com seu voto. Ele pode se voltar contra você. Band Eleições 2012, Band Jornalismo com
credibilidade. O que falta, então, na verdade, a grande lacuna da saúde no Estado é a infraestrutura e não mão de obra. Infraestrutura, gestão também. Agora, mão de obra, assim, com relação à redução da carga horária, ela de imediato ela já foi chamada os profissionais para suprir o momento. Mas, assim, ainda há uma carência de mais profissionais na área da saúde, isso é fato. Mas não pela redução da carga horária, mas sim há uma carência. E eu vejo que a questão da saúde é uma questão de gestão também. No Brasil, a saúde está longe de ser o modelo ideal, mas ela pode ser melhor. Por exemplo, um estado novo como o nosso, com a população relativamente pequena, se comparada a outros estados, ela tinha que ser referência, ela tinha que ser modelo de gestão em saúde. A senhora é a única mulher neste pleito. As pessoas têm que tratar a senhora com mais carinho? Não é questão assim de ter ou não ter que tratar com mais carinho, mas eu acho que o respeito ao próximo, ele tem que ser natural na sociedade. Mas eu não sinto uma diferenciação, não. Esse mundo da política, eu digo que assim, ele é igual, tanto para homens quanto para as mulheres. Talvez seja isso que... seja o fato de ter poucas mulheres na política. Inclusive, eu digo que a mulher, a maior participação da mulher na política é o ponto de equilíbrio da política. Eu acredito, eu não digo que as mulheres são melhores em nada que os homens, nada. E nem que os homens são melhores em nada que as mulheres. Mas eu digo que ambos, trabalhando em pé de igualdade, são a força de equilíbrio da nossa sociedade, seja nas grandes corporações, seja na política, seja no mercado de trabalho, em qualquer área. Agora, assim, sem lamentar nada, porque eu não lamento nada em momento algum, mas eu acredito que para a mulher na política talvez seja um pouco mais difícil. Você acha que as pessoas te poupam um pouco mais pelo fato de ser mulher ou não? Você acha que nessas alturas o tratamento é igual? O tratamento é igual. Na política, todo mundo é nivelado no mesmo... Todo mundo é nivelado. O tratamento é igual, assim. Talvez eu acredito que a disputa seja muito mais difícil. Eu lembro que a pré-campanha, o quanto assim, teve disputas internas, foram muito acirradas. Então, talvez eu até acho que dificulte um pouco pelo fato de ser mulher. Mas isso também não me faz desanimar, não. Muito pelo contrário, eu acho que as dificuldades que aparecem no caminho, talvez elas me dão mais motivação, mais força para lutar. Você acha que acaba tendo mais preconceito? Talvez. Do que eu não digo nem assim preconceito, porque esse negócio assim de fazer de coitada não é comigo, mas eu digo que é diferente, assim, porque a gente vive numa sociedade onde a mulher, quando ela é criança, ela é tratada diferente. Assim, ela é tratada como uma menina e você mais frágil. E quando você chega no mundo da política, não existe a menina. Existe a menina nos bastidores, a mulher, não existe a diferenciação da mulher, mas no cotidiano, com a sociedade, aí sim eu acho que é um tratamento diferenciado. Mas nos bastidores eu acho que não há, não. Do que a senhora se arrepende na sua trajetória política? Eu não tenho arrependimentos assim, não. Eu acho que em algum dado momento, às vezes a gente pode melhorar alguma coisa que seja, mas assim, arrepender, eu não me arrependo, não. Eu acho que eu não parei para pensar nisso dessa forma, assim, ai, arrependeu, eu não sei. Eu trato as coisas assim com muita cautela, com muita seriedade, eu procuro fazer as coisas assim de forma a não arrepender. Se decepcionou com algumas pessoas? Já me decepcionei muito. Isso seria um arrependimento? Talvez. Eu arrependo assim das coisas que eu não fiz, das que eu fiz, talvez não. A não ser que eu esteja muito errada. Entendi. Mas não é o caso, por enquanto.
A senhora se sente preparada mesmo para ser prefeita de Palmas? Me sinto pronta e preparada. Inclusive, quando eu fui deputada estadual no primeiro mandato, as pessoas pensavam, nossa, será que a Luana dá conta? É muito nova, ela é muito menina. Eu já ouvi demais esse termo. E eu mostrei que uma mulher jovem é capaz de trabalhar, de representar bem a sociedade. Eu cumpri o meu papel no primeiro mandato, fui eleita, na época eu era de oposição, fui a mais votada do meu grupo político e tudo isso eu tenho certeza que se deu ao fato do trabalho, do reconhecimento da sociedade. As pessoas notaram que eu estava pronta, preparada, que eu dou conta de representar a sociedade. Eu trabalhei por mais de 10 anos na iniciativa privada, eu estou no segundo mandato de deputada estadual e eu acho que isso me capacita, me qualifica para estar à frente do executivo. Inclusive, eu acho que o executivo combina muito mais com o meu perfil. Eu sou uma pessoa que eu sou muito ágil para resolver as coisas. E o mandato legislativo não depende só de você a solução dos problemas, mas depende de outras pessoas, depende do poder executivo, depende de vários fatores. E no executivo, eu tenho certeza que eu vou poder realizar. Eu sou muito exigente. Por exemplo, eu tenho uma equipe de trabalho que eu considero uma excelente equipe de trabalho no gabinete. Eu até digo que ninguém tem que ser o melhor, mas tem que ter a melhor equipe, tem que ter os melhores ao seu redor. Eu sou muito exigente com a minha assessoria, mas eu sou muito justa também. Mas eu sou muito dinâmica, eu sou muito rápida para trabalhar. Eu tenho certeza que eu estou pronta, eu estou preparada e eu tenho certeza que combina muito mais o perfil executivo do que legislativo na minha vida. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. É rapidinho. Olá, seja muito bem-vindo à Band. Começa agora a entrevista especial do Band Eleições 2012 com os candidatos a prefeito de Palmas. Ela é formada em turismo, afirma que começou na política por decisão própria, tem o pai senador da República, mas busca luz própria na campanha. É deputada estadual, licenciada e se orgulha de falar de projetos aprovados no Tocantins. É a única mulher neste pleito, mas quer ser tratada por igual. Estamos falando de Luana Ribeiro. Candidata, quem é Luana Ribeiro? Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a você, Fernando Hessel, e a todos os telespectadores que nos assistem. Luana Ribeiro é uma mulher, é mãe, é esposa, é filha, é companheira, é amiga, é uma guerreira, é uma batalhadora, uma grande idealista e uma grande realizadora. Pelo fato de ser idealista, você sofre com isso? Às vezes sim, porque ainda mais quando se é jovem, quando se é mulher e principalmente filho de político, parece que aumenta a carga da responsabilidade, mas principalmente o fato de ser idealista. Porque quando você tem idealismo, você tem muitas expectativas, muitos sonhos, muitos ideais. E às vezes você se depara com as dificuldades naturais da vida, da sua profissão e às vezes não é bem aquilo que você esperava da forma que fosse, que acontecesse. Talvez se frustra muito? Se frustra um pouco, talvez. Quando eu fui entrar na política, o senador João Ribeiro falou assim, olha, não gostaria que você exercesse essa profissão. Isso aqui é uma confidência. Mas hoje eu compreendo os motivos, mas eu digo que tudo na vida tem seu ônus e seu bônus. Mas se perguntar se eu arrependi ou se eu faria tudo novamente, eu faria tudo novamente. Porque eu fui empresária, mas o que me realiza profissionalmente, pessoalmente, é estar na política. Talvez o fato de eu ter rompido com o governo do estado foi essa questão de ser idealista mesmo, assim. Eu respeito muito
o atual governador, respeito a história dele. A gente vai falar no próximo bloco mais sobre isso. Queria saber um pouquinho mais de você. Quando você era criança, você falou que é idealista, como que você era com seus colegas de sala de aula, em casa? Enfim, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre essa tua ansiedade de ter um mundo melhor. Enfim, você conseguia perceber o teu lado político já desde a infância ou não? Você descobriu isso mais tarde? Desde a infância. Eu sempre fui assim muito comunicativa, sempre fui liderança na sala de aula, sempre gostei muito de ajudar as pessoas, eu sempre fui muito caridosa, companheira com as pessoas. Eu sempre absorvi muito os problemas das pessoas, sempre quis ajudar muito. Então, e esse lado político sempre, eu acho que ele sempre esteve presente na minha vida. Como é que você foi para o turismo? Ixi, é uma longa história. Aqui a gente tem tempo bastante, pode. Eu tinha uma tia, eu tenho uma tia, que é irmã da minha mãe, que tinha uma agência de viagens. E ela falou, Ana, vem me ajudar, eu estou precisando de alguém para me ajudar aqui por uns dias. E eu fui dar uma colaboração para ela por poucos dias, e aí fui ficando, e fui gostando, e daí já montei a minha agência de viagens, e já foi crescendo, já foi expandindo, e eu fazia faculdade de comércio exterior nessa época, e já transferi a faculdade para turismo, fui me envolvendo, apaixonei muito pela área de eventos, é uma área que me fascina e fui ficando. E em 2005 eu eu já tinha um trabalho social, um trabalho de bastidores, muito de bastidores, inclusive eu não falava para as pessoas, quando eu fazia o trabalho social, não falava de quem eu era filha, então sempre fazia e ajudava nos eventos, no nosso grupo político, e aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Você acha que o envolvimento do teu pai na política te influenciou de uma certa forma? Ou seja, você vendo seu pai subindo em palanque, atendendo as pessoas? Olha, não deixa de influenciar, porque é natural que filho de professor seja professor, filho de médico seja médico, por que não de político? É claro que a gente acaba tendo uma admiração pela figura paterna. Eu tenho muita admiração pelo serviço que o senador João Ribeiro tem prestado por esse estado. Eu tenho muito orgulho do trabalho que ele presta, assim, da pessoa companheira, da pessoa amiga que ele é. Ele é uma pessoa que ele tem uma imagem assim de sério, mas ele tem um coração gigante, coração assim que eu nunca vi igual. Ele é muito companheiro, ele é muito amigo, então isso, claro que influencia, né? Não deixa de influenciar, não deixa de influenciar. A senhora se arrepende de ter deixado o turismo? Não, não me arrependo. Eu posso ajudar o turismo hoje através da política. Não me arrependo de verdade. Assim, eu aprendi muito, eu tenho saudade, vivi coisas maravilhosas, trabalhei muito, mas eu não me arrependo nem um pouquinho. Qual foi o seu melhor projeto político? O melhor projeto político? Até agora. Olha, são muitos, foram muitas lutas, muitas conquistas, mas um assim que marcou muito foi a redução da carga horária para os profissionais de saúde. Porque quando o pessoal me procurou para essa luta, assim, todo mundo falava, olha, Luana, você é política jovem, de primeiro mandato, não mexe com isso, que isso não vai dar certo. Então, assim, as pessoas meio que não acreditavam que essa seria uma luta que daria certo, principalmente aqui no estado, a não ser que viesse uma lei maior do governo federal, mas aí assim, a categoria foi muito unida também e isso ajudou. Isso ajudou sem sombra de dúvida. E assim, eu tenho uma paixão muito grande pela área da saúde. A Organização Mundial de Saúde, a Organização Internacional do Trabalho, já comprovam que os profissionais que trabalham com a carga reduzida, eles dão um maior retorno para a sociedade. Eles dão, o paciente, se ele é bem atendido, se ele é bem tratado, ele tem uma recuperação mais rápida. Isso é cientificamente comprovado pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização Internacional do Trabalho. Então, assim, foi uma luta muito árdua, mas valeu a pena, é uma sinalização de que vale lutar.
E essas pessoas que foram beneficiadas com a redução da carga horária, elas são muito, assim, eu posso dizer que elas são muito gratas a essa luta, a esse trabalho, e elas são muito companheiras. Em todos os momentos, assim, que eu preciso, elas estão junto comigo. Então, foi muito gratificante. Tem a conta de água e energia em braille, telefone, porque o deficiente visual, o portador de necessidades especiais, ele também não deixa de ser um consumidor. Então, foi muito gratificante também. Agora você arrumou um problema, né, com a questão da redução da carga horária, porque você acaba aumentando a demanda de profissionais da saúde no estado. Ou seja, você coloca o funcionário para trabalhar menos, quer dizer, falta daí gente nos hospitais. Como que faz então daí para compensar essa falta de profissionais? Na realidade, quando houve a redução da carga horária, foi programado para que não faltasse esses profissionais da saúde. Então, tinha o quadro reserva da saúde, do concurso da saúde, então foi suprida, essa lacuna foi preenchida com o quadro reserva. Então, foram chamados os concursados. Então, não ficou a carência na rede da saúde.